fazem ver o que aqui dentro existe. Vou lhe dizer, Pai do Senhor, amados irmãos, luto pra conseguir, corro só pra fugir, faço o que posso, mas já não sou merecedor. outra vez errei. O que faço É o que não quero, o que quero é o que não faço. Vivo nesta luta, mas eu sei. Há um novo dia. Há um novo dia. Há um dia. Há um novo dia. E quando isto acontece, consigo só sentir Glória a Deus. que minha fé desvanece, parece vai subir. Pai do Senhor, glória a Deus. Mas compreendo então, sinto que E apesar de errado, ainda assim consigo ter ter de Deus Deus o amor. que me dá perdão. Só assim Eu sigo consigo faria. e animo a prosseguir, crendo que a vitória certamente ainda Virá pois um novo dia. Há 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 um novo dia. Pai do Senhor, irmã Conceição, Maria Conceição, Pai do Senhor. Amados irmãos, como é bom estarmos aqui mais um dia para trazer uma meditação de Deus. Como é bom. Vamos agradecer a Deus o que Ele tem feito em nossas vidas, porque Ele tem sido fiel. Ele tem sido fiel, irmãos. Embora as lutas... Boa noite, Neide. Boa noite. Amém, Maria Conceição. Vamos orar. Daqui um minutinho nós vamos orar, viu? Vamos orar sim. Amém. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito, que Ele tem nos ajudado. Vamos orar a Deus, pedir a Deus por aquilo que nós necessitamos, porque o Senhor é fiel para nos ajudar, o Senhor é fiel para nos prover aquilo que nós necessitamos. Vamos orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, orar pela saúde do povo. Muitos estão muito doentes, o povo está doente, o povo está enfermo, o povo está necessitando de um socorro de Deus. Vamos orar, irmãos. Amém, é verdade, glória a Deus. Amém, Maria Conceição. Vamos orar, irmãos. Vamos levantar uma oração em conjunto. Vamos clamar ao Senhor. Pai, mais um dia estamos aqui na Tua presença, Pai. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Abençoa a minha vida. Perdoa minhas falhas, Senhor, meus erros, meus pensamentos, aquilo que vem na minha mente que não é do Teu agrado, Senhor. Perdoa minhas falhas, Jesus. Perdoa os meus erros e perdoa os erros dos Teus filhos, Senhor. Visita a minha vida nesta noite. Dirige esta palavra, Senhor. Dirige a Tua palavra. Abre a porta da palavra. Nos ajuda, Senhor, a trazer uma reflexão da Tua palavra, Senhor. Porque a unção é Tua, Senhor, e eu sou só um instrumento aqui, Senhor. Usa deste instrumento para transmitir uma palavra para Teus filhos, Pai. Guarda, Senhor, a Tua igreja, guarda os obreiros da Tua casa, missionários, guarda diáconos, presbíteros,
pastores, evangelistas, Senhor. Guarda toda a tua igreja, dirigente de círculo de oração. Abençoa, Pai. Abençoa a tua casa, abençoa, Senhor, a família da tua igreja, todos os servos teus, Pai. Chega com milagre na vida dos teus filhos, Senhor. Visita Maria Conceição nesta noite. Visita tua filha, Senhor. Tu sabe o que ela necessita. O Senhor sabe o que ela precisa. Abençoe tua filha. Chegue com providência, com milagre. Seja aquilo que ela estiver necessitando, Senhor. Abençoe sua família, seu lar, seus filhos. Abençoe todo o seu lar, Pai, em geral. Abençoe, Pai. Chegue com milagre na vida da tua filha. Abençoa teu povo, abençoa a tua nação, abençoa aqueles que necessitam, Pai, de um milagre, Senhor, da tua parte. Chega com providência, Senhor. Ainda nós temos 2 dias para terminar esse ano de 2020. Foi um ano difícil, foi um ano terrível, um ano com muita dificuldade, um ano com muitas provas, um ano cheio de problemas, Senhor. Mas eu sei, Pai, que é a chegada tua, o Senhor está voltando, Pai. O Senhor está chegando, desperta o teu povo, desperta a tua nação, desperta aqueles, Senhor, que estão enxergando e ao mesmo tempo estão cegos, Pai. Desperta, Pai. Desperta teu povo para guardar a tua palavra, sustentar até o fim, Pai. Servir a ti até o fim, Pai. Não desviar-se do caminho, Pai. Vão vir tempos difíceis cada dia mais. Vão vir lutas terríveis, Pai. Trabalhe na minha vida, Pai. Trabalhe na vida do meu filho, da minha família, dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, de toda a minha parentela, Pai. Abençoa, Pai. Derrama bênção sem medida no meio do teu povo. Cuida do lar, cuida da família, Senhor. O inimigo tem se levantado contra os lares. Quantos maridos têm matado suas esposas, Senhor? Quantas pessoas estão endemoniadas, cheio de cão, Senhor, destruindo o seu lar, destruindo sua família, Pai. Ó, Pai, chegue com milagre na vida das famílias, Senhor. Repreenda o devorador, Senhor. Repreenda toda a fúria do inimigo, Pai. Ó, Pai celestial, chega nesta noite e trabalhe na minha vida, Senhor. Trabalhe na vida dos teus, Senhor. Chega com providência e com milagre. Cuida do órfão, cuida da viúva. Cuida daqueles que necessitam de um milagre da tua parte. Ajuda teus filhos, Pai. Ajuda nosso presidente, nossas autoridades, Pai. Ajude todos, Pai. Pai, quantos estão, Senhor, na rua sem ter um teto para dormir? Quantos estão, Senhor, sem comer esta hora? Quantos estão sem se alimentar, Pai, neste momento, Pai? Ó, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia do mundo, Senhor. Chegue com cura, com milagre no meio daqueles que estão enfermos, Senhor. Chegue com providências, Senhor. Visita aqueles que estão encarcerados na prisão, Pai. Senhor, visita, Senhor. Chegue com libertação daquelas almas oprimidas pelas drogas, pelo crack, pelos vícios cotidianos da vida, Pai. Ó, Senhor, liberta o teu povo. Desperta o teu povo, Jesus, também. Ó, Jesus, tu estás voltando, Senhor. Cuida dessa pandemia, manda essa vacina, Senhor. Cura teu povo, cura nossa nação, Senhor. Assim eu já te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amados irmãos, é bom a gente clamar a Deus, é bom a gente buscar o Senhor. Busque ao Senhor com convicção, tenha fé naquilo que você quer de Deus. Busque ao Senhor com fidelidade, com confiança. Tenha certeza daquilo que você quer com Deus. Não se afaste da aliança com Deus. Vem tempos difíceis, irmão, e nós devemos nos despertar. Quando o tempo estiver difícil, vá para a palavra de Deus que você vai ver que vem tempos que nós não vamos suportar. A opressão vai ser muito grande. Nós devemos despertar para a chegada do reino de Deus. Eu tenho visto algumas coisas aí, irmãos,
Eu vi algumas mensagens ontem sobre o levantamento do anticristo, irmão. E nós devemos estar preparados e firmes no Senhor, porque aquele que não estiver na rocha não vai suportar. Aquele que não estiver firmado na rocha com o Senhor, ele não vai suportar o que está por vir. Devemos nos preparar, irmãos. Devemos nos preparar para o que está por vir. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus. Ore pela minha vida. Se você sentir de Deus de compartilhar, compartilhe. Nos siga nas nossas páginas. Nós temos 3 páginas: Brasil para Cristo, Ministério da Palavra de Deus, e temos o Brasil para Todos. E temos um grupo, o grupo Ministério da Palavra de Deus. Se você sentir de Deus de compartilhar alguma mensagem da Palavra de Deus, pode compartilhar lá no grupo da grupo Ministério da Palavra de Deus. É público, mas só pode ser coisa do alto do céu, de Deus. Não pode ser nada do mundo, irmãos. Alguns têm compartilhado algo que não é do Deus, eu elimino na hora, eu retiro na hora e já excluo imediatamente. Compartilhe, nos siga no YouTube, seja feita a vontade de Deus. Tudo aqui é para a honra e glória do Senhor. Amém? Se for para a honra e glória do Senhor, vai dar tudo certo. Amém? Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus. Jesus é o nosso advogado. Ele é o teu advogado, ele é quem julga as tuas causas. Amém? Meus filhinhos, capítulo 2 de 1 João, diz assim: meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado. Nós temos um advogado. Aqui, amados irmãos, em Romanos, capítulo 8, eu gosto de meditar, eu gosto de ver os textos da palavra de Deus para ensinar bem aos irmãos, né? Porque nós temos que ouvir a palavra de Deus e praticar. Se lembra do texto de ontem, lá em Tiago, que nós falamos aqui? Nós devemos não só ouvir a palavra de Deus, mas devemos ser praticantes da palavra de Deus. Capítulo 8 de Romanos, versículo 34, diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, amados irmãos: quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amados irmãos, nosso advogado é Jesus. O teu advogado é Jesus, ele quem cuida da tua causa. Não se preocupa com nada que vier deste mundo para te afligir. Não se afaste de Jesus, porque ele está cuidando de ti. Ele é quem é teu advogado fiel. Confie nele, confie no Senhor e não se afaste dos seus mandamentos. Guarde a sua palavra no seu coração. Não se afaste da palavra do Senhor. Confiar no Senhor. Ele é teu advogado, ele é o meu advogado, ele é o advogado do povo de Deus. Ele diz aqui: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Ele intercede por nós. Mas se alguém pecar, temos um advogado justo ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus, ele é justo. Jesus, ele é justo com o teu povo. Jesus, ele é justo. Ele foi justo com Abraão, ele foi justo com Isaac, ele foi justo com Jacó, ele foi justo com Moisés, ele foi justo com Josué, ele foi justo com Samuel, com Jefté, ele foi justo com Sansão. Amados irmãos, nós devemos estar andando na presença de Deus e guardar os mandamentos do Senhor. Não só ouvir, mas praticar. Praticar é o mais importante, irmãos. E ele diz assim: junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
ele é a propiciação pelos nossos pecados, porque ele foi quem morreu por mim e por ti. Ele foi quem justificou o teu pecado pela morte. Ele morreu na cruz. O Deus enviou seu Filho para morrer por ti, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. O Senhor, ele é fiel, ele é justo, ele derramou seu sangue pelo teu pecado, pelo meu, pelo de todo mundo. Por isso que ele é o nosso advogado. Por isso que muitos perecem, porque deixam de buscar o Senhor. Ele diz assim, ele diz aqui em João 1, versículo 29, no apóstolo João 1, versículo 29, ele diz assim, amado, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha, sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados irmãos, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido se guardamos os seus mandamentos. E nisto sabemos que o temos conhecidos se guardarmos os seus mandamentos. Olha o que o Senhor diz aqui, se nós guardarmos os seus mandamentos. 1 João 5, capítulo 2, 5, versículo 2, ele diz, nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Se você diz que é filho de Deus e não guarda os mandamentos do Senhor, se você diz que é filho de Deus e anda errante pelo mundo aí, como é que você pode dizer que é filho de Deus, irmãos? Ele diz aqui, amados irmãos, em 1 João 5, versículo 2, ele diz assim, nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Como é importante, amados irmãos, obedecer à vontade de Deus, entender a vontade de Deus, porque ele é teu advogado. Se você está passando por situação que aí só Jesus pode socorrê-lo, confie nele, que ele vai chegar com o teu milagre. Ele diz assim, amados irmãos, aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. Aquele que diz que conhece a Jesus e não guarda os mandamentos do Senhor, ele é mentiroso, irmãos. Se eu estou aqui falando da palavra de Deus para você, e não ando segundo a palavra de Deus está me dizendo aqui, porque esta palavra primeiro ela serve para mim. Se eu não ando segundo o mandamento do Senhor, amados irmãos, eu sou mentiroso, irmão. Amados irmãos, a palavra de Deus é séria. Aquele que diz, eu conheço, mas não guardo os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Amados irmãos, isso é muito sério. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você tem que confiar nele, deixar ele agir na tua vida. Confiar nele independente de qualquer situação. O Senhor, ele é fiel e justo para cuidar de ti. Aquele que não guarda o mandamento do Senhor e não pratica, ele é mentiroso. Aquele que conhece a Deus e não pratica, ele diz assim, se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz, eu conheço, mas não guardo os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Vamos ver aqui um texto, João Tito 1,16. Tito 1,16.
Tito, capítulo 1, versículo 16. Ele diz aqui, amados irmãos, afirmam que conhecem a Deus. Afirmam que conhecem a Deus. Quantos não tem aí pregando o evangelho, falando do amor de Deus, mas estão adulterando, estão pecando, estão mentindo, estão defraudando o povo de Deus, estão defraudando o povo do Senhor, estão enganando o povo de Deus. Ele diz, ele diz aqui, amados irmãos, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Olha o que eu estou dizendo. Que não vivem aquilo que pregam, que não vivem aquilo que conhecem. Irmão, se você conhece a Deus e conhece os mandamentos do Senhor, você deve viver uma vida santa diante de Deus, plena diante de Deus. Sei que nós somos falhos, sei que nós somos cheios de defeito. Ele diz assim, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Irmãos, Jesus, ele é o teu advogado, mas para ele advogar para ti, você tem que ser fiel a ele, não fugir da aliança que ele tem com você. Mas quem guarda a sua palavra, o que é que o texto diz aqui? Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O amor de Deus tem sido aperfeiçoado na tua vida. Se você guarda os mandamentos do Senhor, o amor de Deus tem chegado na tua família, na tua vida pessoal. Ele diz aqui, amados irmãos, em João 14, 23, vamos para João de novo, apóstolo João 14, 23, ele diz assim, 14, versículo 23, ele diz, amados irmãos, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha o que é que o Senhor Jesus respondeu. Se alguém me ama, guardará minhas palavras, e o meu Pai o amará, o nosso Deus o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Se você anda no caminho do Senhor e guarda os seus mandamentos, o Senhor, ele faz morada na tua vida, no teu ser, no teu coração. Ele anda contigo, ele anda do teu lado. Nas tuas dificuldades, ele está contigo. Quando o texto diz assim, Jesus é o nosso advogado, porque ele é quem cuida dos seus filhos, ele é quem cuida de nós, ele é quem vela pelas nossas vidas, irmãos. Se nós andarmos no caminho do Senhor e guardarmos os mandamentos do Senhor, ele é quem guarda a nossa vida. Ele diz assim, amados irmãos, embora que o mundo nós passamos grandes provações, grandes dificuldades, grandes problemas, mas o Senhor, ele está conosco. O Senhor, ele está conosco. Ele diz assim também, meus irmãos, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Como devemos andar diante dos homens, como devemos ter testemunho de cristão. Ele diz aqui, amados irmãos, em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, ele diz assim, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Jesus, ele deixou exemplos como devemos seguir o Senhor, como devemos andar no caminho do Senhor. Nós devemos ser irrepreensíveis, devemos ter moderação em tudo aquilo que fazemos, amados irmãos, porque você é luz. Se você é um servo de Deus, você é luz.
Você tem que resplandecer onde você passa. Você tem que dar exemplo. Ele diz assim também, amados irmãos, no versículo 7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz está na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora. Como você diz que ama o Senhor, que guarda os seus mandamentos e odeia seu irmão. Esse irmão aqui, irmãos, não é só o nosso irmão do sangue, não. É nosso irmão em geral. Como nós devemos, quem diz está em Cristo, na luz é Cristo, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora. Romanos 13, versículo 12, vamos ver esse texto aqui em Romanos 13, versículo 12. Nós temos que mostrar a palavra de Deus. Como é bom você acompanhar o texto aí da sua casa, do seu lar. Acompanhe a palavra de Deus, pegue sua Bíblia e nos acompanhe no texto, porque nós vamos aprendendo. Ele diz assim, amados irmãos, quem diz está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Romanos é 1 João 3, versículo 10. 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Aquilo que não procede de Deus, irmão, é do diabo. Aquilo que não é de Deus é do diabo. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Aquele que não ama o seu irmão, está com o diabo, irmão. Está distante de Deus. Ele diz assim, amados irmãos, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Seja justo, irmão, porque Deus é justo. Seja justo. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Se você tem algo com alguém, que está triste com alguém, converse com essa pessoa. Tira aquela mágoa, aquela amargura do teu coração. Às vezes a vitória é nossa. A nossa vitória não chegou ainda porque você tem uma raiz de amargura dentro do seu ser. Aí impede de você receber a vitória. A nossa vitória tem que estar, nós devemos estar com o coração puro, limpo diante de Deus. A tua vitória depende da tua aliança com Deus. Como está a tua vida com Deus? Ele diz assim, meu irmão, mas quem odeia seu irmão está nas trevas. Anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram seus olhos. As trevas cegam nossos olhos, irmãos. O pecado cega nossos olhos. O pecado, às vezes nós estamos praticando o pecado e às vezes achamos que estamos certos. Por isso que a gente deve orar sem cessar. Orar sem cessar e buscar a face do Senhor. Devemos orar sem cessar. Filhinhos, escreva a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Filhinhos, escreva a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Vamos ver aqui o texto. Atos dos Apóstolos 10, 43, capítulo 10, versículo 43. 10, 43.
Vamos ver aqui o texto que é que dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que crê recebe remissão dos seus pecados. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, por meio de Jesus Cristo, todo aquele que nele crê recebe remissão do seu pecado. O seu pecado foi perdoado. Pais, escrevo a vocês porque conhece aquele que existe desde o princípio. Jovem, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhece o Pai. Pai, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovem, escrevi a vocês porque são fortes. E as palavras de Deus permanecem em vocês, e vocês já venceram o maligno, e vocês já venceram o maligno. Não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você, amado irmão, não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Como devemos ter cuidado, irmão, como o mundo de hoje. Ele diz aqui, amados irmãos, em Tiago 4, versículo 4. Tiago 4, versículo 4. Ele diz assim, amados irmãos: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Por isso, amados irmãos, que nós devemos vigiar sem cessar. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. A amizade do mundo aí fora é inimizade contra Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Como devemos ser crentes, como devemos agir diante de Deus. Ele diz assim também, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne e os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que anda na vontade do Senhor, ele permanece para sempre, irmão. O Senhor não se afasta dele. Aquele que anda em conformidade com a palavra do Senhor, o Senhor anda com ele, o Senhor não se afasta dele. Mas porque todo aquele que o mundo, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, não procede de Deus. Tudo neste mundo vai perecer, amados irmãos. Aqui no versículo 18 diz assim: filhinhos, esta é a última hora. Jesus está voltando. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que é a última hora. Nós estamos vivendo, irmãos, os últimos tempos. Nós estamos vivendo a última época, irmão. Jesus pode voltar hoje, agora, amanhã. Como você está preparado para a chegada de Jesus? Ele é o teu advogado. Se lembre que ele é o teu advogado. Se ele é o teu advogado, deixe Deus agir na sua vida. Ele diz assim: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Isto aqui está falando dos falsos mestres, dos falsos profetas, os anticristos, os maus ensinadores, aqueles que ensinam mal, aqueles que só querem tirar vantagem do povo de Deus, os mentirosos, os enganadores, irmãos. Jesus tem falado que tem muitos. Ele diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos
tem surgido, por isso sabemos que é a última hora. Muitas pessoas usando da palavra de Deus enganando a muitos. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido os nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem. Se nós guardarmos os conhecimentos de Deus, irmãos, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Isso aqui é o apóstolo João nos ensinando, irmão. Mas vocês têm a unção, nós temos a unção que vem do Senhor, que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. Porque nenhuma mentira procede da verdade. Que é o mentiroso senão aquele que nega Jesus? Quem é o mentiroso senão aquele que nega Jesus? Jesus é o Cristo. Este é o anticristo. O que nega o Pai, o Filho, todo aquele que nega o Filho, este também nega o Pai. Quantas pessoas não têm trocado o Senhor aí, irmãos? Muitas pessoas não recebem a sua vitória, porque quando recebe a sua vitória se afasta de Deus. Quantos não têm, irmãos, se afastado de Deus pelos prazeres do mundo? Esses nunca conheceram a Deus. Eles se enganaram. Eles não conheceram verdadeiramente o Cristo. Ele diz assim, amados irmãos, quem é o mentiroso senão aquele que nega a Jesus? É o Cristo. É o anticristo. E o que nega o Pai e o Filho, todo aquele que nega o Filho, este não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Se você confessar o Senhor, nosso Deus, diante dos homens, ele confessará o seu nome diante do Pai que está no céu. Ele diz também, permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele mesmo nos fez na vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Tem tantas pessoas tentando nos enganá-los, irmãos, com palavras bonitas, dizendo que é o Cristo, mas verdadeiramente é os anticristos, irmãos. O apóstolo João já nos alertava sobre grandes pessoas que iam ser usados por Deus, ou iam ser usados, mas a gente pensando que era Deus, mas não era Deus, irmãos. Quantas pessoas dizem que cura e ele mesmo não se cura? Quantas pessoas pregam a cura aí e nele mesmo não se cura se tiver uma enfermidade? Quantas pessoas aí têm enganado multidões, irmãos, com a palavra de Deus? Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito do que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Busque ao Senhor, irmão. O segredo é estar na presença de Deus. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permaneça nele, permaneça no Senhor, como também ele ensinou a vocês. Mas, irmãos, este é o capítulo 2 de 1 João. Ele diz assim, Jesus é o nosso advogado, ele é quem cuida de nós. Ele fala do novo mandamento. Ele diz a vitória sobre o maligno. Nós não se deve amar o mundo da maneira que o mundo está. Nós devemos amar ao Senhor, andar com vigilância diante de Deus. Os anticristos estão aí. O anticristo está chegando. Eu estou sentindo aqui a presença de Deus, irmãos.
Eu estou sentindo aqui a presença de Deus. Jesus está voltando, irmão. Guarda esta palavra nesta noite. Se algo de ti, que você precisa de Deus, que algo em ti, que você está necessitando muito, confie no Senhor e não se afaste dele. Porque muitos não estão recebendo a sua vitória mais. Porque estão com o coração distante de Deus. A palavra fala algo, uma coisa, e o coração está totalmente ao contrário. Por isso que Deus não age, irmão. Muitas pessoas estão pensando que Deus é menino, e Deus não é menino. Ninguém ensina Deus, irmão. Deus é quem nos ensina. Deus é nosso advogado, ele é o nosso guarda, ele ora por nós, ele vigia, ele vela pela nossa vida. Mas nós devemos estar em comunhão com o Senhor. Ele diz aqui: meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Olha aí o que João está dizendo. O apóstolo João está dizendo: eu escrevo estas coisas. É um alerta que o apóstolo João está nos dizendo. Mas se alguém pecar, temos um advogado. Se você pecar, irmãos, Deus é fiel e justo para te perdoar. Ele é justo, ele é fiel. Ele te perdoa. Busque ao Senhor com fidelidade, com confiança no Senhor. Não só tenha fé no Senhor, não só guarde os seus mandamentos, mas pratique também aquilo que Deus te ensinou. Ele diz também, amados irmãos, junto ao Pai, Jesus Cristo justo, ele é a apropriação pelos nossos, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Ele foi quem morreu por todos nós, pela toda a humanidade. E nisto sabemos que conhecidos e guardamos os seus mandamentos. Se você guardar o mandamento do Senhor, Jesus está contigo e você nele. Ele diz a ti: mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Mas olha o que ele diz a mim aqui também, amado. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda o seu mandamento, este é mentiroso. Quantas pessoas têm mentido aí? Quantas pessoas têm andado com a palavra de Deus, dizendo que sou e não é? Quantas pessoas têm dito que é e não é, irmãos? Por isso que eu digo assim, irmãos, diante de Deus eu sou muito pequenininho. Eu sou um leitor da palavra de Deus e eu trago tudo para os irmãos que está dentro da palavra. A maior profecia do Senhor é a palavra de Deus. Eu posso te dizer sem medo de errar. Se você guardar os mandamentos do Senhor, andar no caminho do Senhor e praticar a vontade de Deus, ele vai agir na tua vida e chegar com providência, e chegar com o teu milagre. Mas se você está distante de Deus, Jesus vai chegar com a promessa para aqueles que estão diante dele com fidelidade. Às vezes você está andando com fidelidade com Deus, mas você está com mágoa de alguém e a tua bênção está impedida de chegar. A tua bênção está impedida de chegar porque você tem guardado mágoa de alguém. Por isso que nós devemos ter cuidado no nosso coração. O nosso coração nós devemos guardar amor, porque o Senhor é amor. O Senhor diz: ame o próximo como a ti mesmo. Se você amar o próximo como a ti mesmo, você está respeitando a vontade de Deus. Você está fazendo o ídolo do Senhor. Quantos estão necessitados, precisando aí? E quantos empresários milionários estão gastando fortunas, preparando o Réveillon, irmãos? Quantos não têm gastado fortunas aí para preparar um Réveillon chique? Quantos têm do seu lado da sua casa com fome? Por isso, irmãos, que Jesus está voltando, porque a humanidade está podre. A humanidade está fedendo. As narinas do Senhor, o fedor está chegando nas narinas do Senhor.
Irmãos, nós devemos abrir os nossos olhos e ver o que está acontecendo no mundo, irmão. Olha o que está acontecendo no mundo. Amados irmãos, quantas pessoas estão fazendo uma grande festa aqui, e se ele for até andar 1 quilômetro da sua casa, tem alguém necessitado, passando fome, às vezes até seu vizinho. Por isso que nós devemos, irmãos, orar sem cessar e buscar o Senhor e fazer a obra de Deus, investir na obra de Deus, fazer a obra de Deus. Se você puder dar uma cesta básica, alguém dê, que Deus se alegra. Se você não puder dar, dê 1 quilo de arroz, 1 quilo de farinha, dê 1 quilo de charque, dê uma quitute. Aquilo que você dá com amor, que você faz com amor, Jesus recebe, irmão. Por isso que tem muita gente, amados irmãos, usando a palavra de Deus para fins lucrativos, fins financeiros. Quantas igrejas milionárias aí, para que construir templos milionários, templos chiques, se vai perecer tudo aqui, se nós pregamos que Jesus está voltando? Que adianta nós construirmos templos e igrejas, gastando fortunas e fortunas, podendo fazer a obra de Deus, missionária, ajudar quem necessita, como a pastora Rosinete faz. Aquela mulher, mulher de Deus, é mulher sincera. Se tivesse 1000 mulheres daquela no nosso país, ia ser para grande feito. Eu sei que tem mulheres guerreiras melhores do que homens, mulheres fiéis. Irmã Nete hoje está lá na Amazônia, vai entregar a cesta básica. Isto aí é a mulher que ama o projeto de Deus, aquela que foi nascida de Deus, aquela que foi salva pelo Espírito Santo de Deus. Quantos irmãos estão aí enganando o povo, andando de paletó bonito, paletó de 10 mil reais, ternos, camisas de 20 mil reais. Não é que você não pode usar o que é bom, não. Se você tem condição, você pode usar, irmãos. Mas se você, irmãos, vê alguém necessitando, faça a obra de Deus. Por isso, amados irmãos, o Senhor é nosso advogado. Ele é justo, mas ele também sonda nossos corações. Eu senti de Deus de trazer essa mensagem final aqui, irmãos. Me perdoe se algo que eu tenho feito tenha desagradado a vocês, mas me perdoe porque eu senti de Deus. Eu vejo, irmãos, uma afronta. Irmãos, é uma afronta, irmãos. Tantas pessoas bilionárias, sabendo que não vão tudo perecer. E vai lá na África, tanta gente morrendo de fome, irmão. Tanta gente necessitada, irmão. Se você for aqui na rua onde eu moro, irmão, no bairro, aqui na cidade onde eu moro, irmão, você vê ali debaixo, do lado da Caixa Econômica, irmão, tantas pessoas, irmão, drogadas, tantas pessoas viciadas, irmão, tantas pessoas na rua, irmão. Isso é uma tristeza para o nosso coração. O que adianta, irmão, você pregar a palavra de Deus e não viver? Você tem que viver, irmão. O Senhor, Ele ama aquele que prega a verdade, que anda pela verdade. Que Deus te abençoe nesta noite. Que Deus te ajude. Que Deus chegue com o teu milagre. Chegou o tempo, irmão, da gente fazer a obra missionária. Que adianta você dizer que guarda os mandamentos do Senhor e não pratica. Nós falamos ontem, esse texto ontem, lá em Tiago. Você tem que praticar as obras do Senhor. A fé sem as obras é morta. Que adianta você dizer que tem fé em Deus e não pratica as boas obras? Que adianta? Não adianta de nada, irmão. Não adianta eu falar de Jesus aqui para você e eu ver meu irmão passando dificuldade e eu não poder ajudá-lo. Eu tenho condição de ajudar e eu não ajudar, irmão. Que adianta eu estar fazendo aqui? Eu estou servindo de besta, irmão. Não recebe, Jesus não recebe nada, irmão. Que adianta você estar falando do amor de Deus e não está vivendo, irmão? Você está se enganando a si próprio. Está se enganando a si próprio. Porque Jesus não recebe não, irmão. E tem muitos enganando aí os irmãos. Tem muitos enganando aí, irmãos. Tem muitos anticristos aí, como diz o apóstolo Paulo. Tem muitos mentirosos. Por isso, amados irmãos,
que você tem que praticar, não só ter fé, você tem também que amar as obras, a fé e as obras. Eu vou ler esse texto que eu li ontem aqui em Tiago, irmãos. Eu vou ler esse texto que Deus está... Eu estou sentindo de Deus de ler, eu vou ler aqui. Eu falei ontem sobre esse texto. Ele diz aqui, amados irmãos, a fé sem as obras é morta. Eu estou sentindo, irmão, a presença de Deus. Eu sofro quando eu vejo alguém sofrendo. Irmão, só quem conhece a mim mesmo é quem... Olha, só quem pode falar de mim é quem me conhece. Mas eu quero lhe dizer, irmão, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Ele diz aqui, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Não adianta de nada, irmão. A fé e as obras, irmãos. Será que esta fé pode salvá-lo? Aqui quem diz é o apóstolo Tiago. Será que esta fé pode salvá-lo? Ele faz uma interrogação. Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessidade de um alimento diário, e um de vocês lhe disser, vá em paz, trate de se esquecer e de alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Que adianta você pregar a palavra de Deus, dizer que é servo de Deus, e chegar um irmão necessitado na sua frente e dizer, meu irmão, eu estou com fome, me dê uma bolacha, e você não dá, irmão? Não adianta de nada, irmão. Você está fazendo coisa de menino. Você está seguindo um Deus que não existe. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de amor, é um Deus que ama o próximo, é um Deus que anda segundo a vontade do Pai. É um homem que morreu na cruz por mim e por você. Ele deu o seu amor, ele deu sua vida por nós. Que adianta você dizer ao irmão, vá em paz, Deus te ajude, Deus te abençoe, mas você não atender aquilo que ele necessita? Assim também a fé, se não tiver obras por si, está morta, irmão. Irmão, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Você não pode, porque você tem um prédio, um apartamento, você tem bens materiais, você colocar aquilo no seu coração. Não. Porque tudo aquilo vai perecer. Irmão, eu posso ter 1001 coisas, eu não guardo nada do meu coração. Se tiver de vender, eu vendo. Eu não tenho isso, irmão. Por isso que Deus, ele tem sido fiel comigo. Se você, irmão, fizer a obra do Senhor, guardar o mandamento do Senhor e praticar as boas obras que o Senhor lhe ordenou, a sua palavra, Jesus vai chegar com um milagre na tua vida. Jesus vai chegar com providência. Que Deus te abençoe nesta noite, irmão. Como é bom falar de Jesus, como é bom. Irmão, hoje eu fiquei angustiado. Hoje eu li um texto aqui e eu disse, Jesus, não é essa palavra, não é esta palavra que é para me falar, porque a gente tem que ir direcionado por Deus, irmão. Não adianta eu sentar aqui e falar algo que não é da parte do Senhor, porque você não recebe. Amém? Ore por mim, ore pela minha vida, pelo meu ministério, que é da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida também. Compartilhe dessa palavra, nos siga nas nossas páginas, no canal no YouTube. Nos siga, irmão, nos ajude a proclamar o Evangelho. Quando você compartilha essa palavra aí, irmãos, alguém vai receber esta palavra lá do outro lado e vai receber, irmãos. Porque a palavra tem direção. A palavra do Senhor, ela tem direção. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Amanhã é dia 30. Sei que tem muitas pessoas em dificuldades. Vamos orar, irmãos. Vamos clamar ao Senhor. Que Jesus, ele é fiel e justo para fazer a vontade do Senhor. Amém? Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor. Guarde a minha vida, guarde a vida da tua igreja, guarde a vida dos teus filhos. Perdoa minhas falhas, meus erros, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Abençoa teus filhos, Senhor. Chegue com milagre, com providência, com cura. Cuida dos necessitados, providencia, Senhor, aqueles que necessitam de algo.
chegue com milagre, com providência, Senhor. Guarda a tua igreja, guarda meu filho, guarda, Senhor, minha família. Abençoa teus filhos, os ouvintes da tua palavra, Senhor. Abençoa todos aqueles que nos ouviram nesta noite. Abençoa, Pai. Chega com providência, que eles possam guardar a tua palavra e praticá-las, Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude. Assim eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, irmãos. Amanhã, se Jesus não voltar, estaremos aqui de novo, trazendo uma meditação da palavra da parte do Senhor. De mim mesmo eu não tenho nada, mas é do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Ore pela minha vida, para que Deus abra a porta da palavra, porque só o Senhor pode nos ajudar. Ele é o teu advogado, Ele é quem cuida de ti. Amém? Fique com Deus, fique na paz. Amém.